Olá, hoje eu tenho a honra de receber aqui na Fábrica de Conteúdos a Nádia de Oliveira Leitão. Ela que tem um tema muito esperado por toda a nação, não só a nação, né, Nádia? Eu acho que o universo inteiro está esperando essa resposta. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, por favor, Nádia. Eu sou Nádia Leitão, sou fisioterapeuta de formação e na minha vida acabei canalizando toda uma sabedoria, pois eu também sou médium e através da união de tudo que eu aprendi na saúde, com toda a sabedoria canalizada, eu sistematizei um conhecimento, Ecoteosofia da Essência, e também fundei um instituto espiritual, que é o Instituto Águia Branca. Nádia, e a gente já pode contar ou deixa para mais tarde? Pode contar. Pode contar? A Nádia, ela recebeu a senha do Chico Xavier. Me fala como que foi isso, Nádia. Num determinado momento da minha vida, eu comecei a ter contato com o espírito de Chico Xavier e ele veio me passando então uma missão para cada ano eu vou receber um livro que vai falar sobre assuntos atuais. E o nome do livro é A Senha é Fraternidade. Mas para além de toda uma história que ficou com o desencarne, né, de que ele teria deixado uma senha, então para além desses conflitos, deixou ou não a senha, qual é a senha, está certo ou errado deixar uma senha, esse livro ele vem justamente trazendo essa sabedoria. Nossa mente às vezes briga por muitas coisas e foge do que é a senha para a nova era. E Chico, então, vem trazendo essa sabedoria do que é a relação humana, de como as nossas relações se movimentam junto com os temas atuais, né? Como é que a gente aborda os temas, como nós nos relacionamos, a importância da fraternidade. E esse livro vem, então, com essa mentoria do Chico Xavier, mas também com uma egrégora espiritual conectada ao Chico, porque eu tenho um instituto, né? Fundei um instituto espiritual que tem um grupo de médiuns, então eu vou recebendo as mensagens de Chico e esses médiuns também vão recebendo as mensagens dessa egrégora espiritual que está junto com o Chico para a formação desse livro. Então, tem as mensagens que eu canalizo, mas as mensagens também que vários médios estão canalizando, e também desenhos, artes, para que essas artes possam compor toda a beleza do que é a fraternidade. Me corrija se eu estiver errada. Faz 25 anos que Chico Xavier desencarnou. Sim. E ele deixou, até assim, para os céticos, né? Uma incumbência a ele de entregar uma senha se realmente a vida pós-morte existisse, né? E surgiu muita polêmica até dos céticos, dos evangélicos, dos católicos, que se realmente existisse vida pós-morte, Chico Xavier já teria voltado. Por que tanto tempo, Nádia? Porque depois de 25 anos ele retornou com a senha. Tem processos de desencarne, de evolução? Como funciona? Na verdade, assim, a senha ela acaba se movimentando por vários mistérios. As pessoas vão, isso gera muitos padrões mentais, achismos, né? Mas essa senha existe ou não? Por que deixou essa senha? É para validar o quê? É para validar, então, que aquele médium realmente está falando com o Chico Xavier, né? É para validar essa mensagem. Ou então, né, para validar que existe, enfim, a vida, né, após a morte. E aí, quando a gente vai falar de fraternidade, a gente vai falar do coração. Quando o coração nos conecta a uma missão, não existe mais essas perguntas. Então, é um momento da gente compreender de fato o que é essa conexão de estarmos juntos agora, nesse momento, todos nós, com diversas crenças,
como nós vamos nos respeitar, como nós vamos sair exatamente dessas perguntas, porque elas não têm um valor, não é o valor do coração, né? Para a gente compreender o porquê nós estamos vivos agora juntos, né? Essa relação humana de sair, então. Mas existe vida após a morte ou não, e eu não posso, então, me relacionar com alguém que não acredite nisso. Então, nós estamos vivos agora. Existe uma espiritualidade que não é só espírito encarnado, somos nós, é nossa energia, o pulso do nosso coração. E o que Chico vai revelando, que também é um momento da gente começar a perceber diferente a incorporação, a conexão com outros espíritos. É o Chico através de mim, que é a minha sabedoria. É diferente quando uma outra pessoa também vai se conectar com ele, e isso permeia por todas as conexões. Então, assim como você tem uma religião, você vai ser diferente do outro que tem a mesma religião. Mas vocês estão numa egrégora e linha de condução que ela tem um fundamento, mas cada um vai passar sua sabedoria de alguma forma, né? E isso é respeitar a fraternidade. Então, Chico vem trazendo muito isso, né, sobre como nós podemos nos unir, como nós podemos olhar para o outro sem esse olhar de separação. E é fundamental nesse momento que a gente compreenda a fraternidade. É por isso que o nome dessa senha é fraternidade. É por isso que vem novamente essa mensagem. O que é essa senha? É fraternidade. Somos nós, né? Somos nós como irmãos, nos respeitando. Nádia, eu te conheço já faz um tempo e eu sei da sua simplicidade, da sua humildade, mas assim, é uma missão muito, muito linda. E como eu sei um pouquinho só da sensação, mas fala para o pessoal de casa como é que é essa sensação de fazer parte dessa egrégora e receber essa missão tão linda e tão maravilhosa que você recebeu agora, sem chorar. É, é muito forte, né? Porque quando eu cresci, eu já admirava Chico Xavier. Então, já tenho um trabalho há alguns anos, né? Minha vida inteira dedicada mesmo à espiritualidade, ao autoconhecimento, meu coração dedicado, muito dedicado à união. Eu acho que a minha vida inteira ela percorreu por diversas, né? Diversos temas, diversas culturas, religiões, justamente porque eu via com união tudo. Era alguma coisa do meu coração. Eu tenho que unir isso, a gente não pode mais olhar como separação, né? Então eu via a essência de cada uma delas. A partir disso, em busca da minha cura, porque eu fui diagnosticada com epilepsia na infância, depois que eu descobri que eu era autista, né? Eu sou autista. eh, eu fui em busca de várias situações para poder harmonizar, porque eu tinha o sonho de não ter mais convulsões. Eu queria organizar para não ter mais a convulsão. Então foi com essa conexão da espiritualidade que eu harmonizei isso, né? Parei, né, de ter esse processo de convulsão. Bem, foi todo um processo muito intenso, um trabalho que eu construí muito pautado na união. Sempre admirei o Chico, até que um momento ele começou a aparecer para mim. E foi um momento que eu já tinha todo o trabalho, né? Na minha vida tinha uma certa harmonização, né? Vivia bem assim o meu trabalho, essa conexão com a espiritualidade. Quando ele apareceu, foi um momento que movimentou muitas coisas na minha vida mesmo. Era um momento de muita. Já estava harmonizando novamente muitas coisas na minha vida. Eu fiquei muito feliz, muito grata. Ele me passou essa missão desse livro. Eu aceitei, tinha meus receios de trazer isso, do que iria comentar, né? Mas justamente isso é
a nossa mente, né? Justamente a nossa mente. Eu não posso barrar uma coisa que é do coração, né? A gente não consegue prender quando o coração ele é além da gente. Então, se naquele momento o coração tinha me conectado com o espírito de Chico e toda uma egrégora lindíssima, são espíritos que também viveram experiências de freiras, santos, filósofos, artistas, é uma egrégora lindíssima que constrói esse livro da fraternidade, né? Então, eu só podia dizer, na verdade, não tinha como dizer não, nem mesmo os meus medos, né? Porque foi através da espiritualidade, junto com a ciência e a medicina, que eu posso estar bem hoje, viva, aqui, né? Depois de tantos desafios. Então, eu não poderia parar, eu tinha que continuar. Ô, Nádia, você falou que não é só o Chico Xavier que faz parte desse livro, né? Os outros espíritos que fazem parte, eles são figuras conhecidas? Você buscou alguma coisa sobre? São brasileiros? Já foram brasileiros? Não são brasileiros? Quem é essa egrégora espiritual? É uma egrégora que ela está muito conectada à compaixão, à transformação. Então você vai encontrar artistas sim, porque são pessoas que revolucionaram, trouxeram muitas ideias novas, né? Mas também é uma egrégora que ela vai trazer justamente isso. Nós somos irmãos, não tem você está recebendo a mensagem de tal. Não, para eles não tem isso. É que são espíritos que eles vieram revolucionar, né? E que vieram falar de alguma forma ou da fé, né? Ou de também do profano. Eles Uhum, estão juntos, né? uhum. Seja do sagrado ou profano, para eles tudo é sagrado. Então, são pessoas também que ficaram conhecidas, né? Para um grupo maior de pessoas, mas também tem pessoas que não ficaram conhecidas, mas trouxeram muitas harmonizações para a humanidade. Então também tem ali as pessoas que viveram uma vida mais simples. Nádia, para quem não está acostumado com o seu trabalho, como que você recebe? É intuição? Ele é psicografia? Como que é essa sensação quando você recebe uma mensagem ou um desenho? Como que é essa vivência? É, Bem, como eu estava explicando, né, que depois de um tempo eu recebi o diagnóstico de autismo, então todo o meu trabalho ele também foi explicando os diversos tipos de transe, porque até mesmo dentro do nosso conhecimento espiritual, né, de como nós hoje entendemos esses transes, eles são muito mais do que tudo isso. Foi assim que eu sistematizei a ecoteosofia numérica alquímica da essência, explicando desde a formação do universo, a toda a química, o número, a cor, como tudo está envolvido com o nosso corpo. Os transes, eles são muito mais profundos e muito mais de uma conexão muito mais expansiva do que as pessoas têm o costume de explicar ou entender hoje, né? Mas especificamente com o Chico, falando desse, né? Porque os transes eles são diversos. Você pode se conectar com o espírito animal, com o espírito da natureza, a gente conversa com a natureza, então, e tudo isso tem uma explicação de como acontece no corpo, né? Toda a fisiologia também que acontece no corpo. Com o Chico, essa essa conexão é mesmo com o espírito dele, né? Então se aproxima de toda a sabedoria que ele experimentou, vai entrelaçando com como eu consigo codificar, e aí minha vida toda é pautada no conhecimento que eu trouxe, então é lógico que o livro vai estar, né, falando um pouco e permeando pela sabedoria da ecoteosofia, porque é assim que eu codifico. Então, não, mesmo que eu me entregue,
todo o que ele vai trazer, todas as palavras vão estar alinhadas à sabedoria que eu experimentei, né? Então, é esse tipo de comunicação. Eu não escrevo, eu sou uma médium de psicofonia, então eu me incorporo e começo a falar. E foi assim que foi construído. A gente foi gravando as mensagens e foi transcrevendo, bem fiel a tudo que ele passou. Além disso, tem os desenhos, também as artes algumas aí eu faço mesmo, né? Mas a maioria dessas artes são outros médiuns que fizeram durante o momento em que ele falava através de mim. Então a gente fez ali alguns rituais onde ele vem, eu começo a trazer todo a sabedoria e os outros médiuns vão escrevendo ao mesmo tempo e desenhando, recebendo toda a egrégora. Então, quando ele traz um assunto, os outros as outras mensagens elas estão conectadas às palavras ou os desenhos, né, com tudo que ele foi trazendo. Alguns desses encontros, não todos, foram também realizados em rituais com as medicinas, a ayahuasca, que é um expansor, que dentro do Instituto Águia Branca eu conduzo rituais com a ayahuasca, mas não foram todos os momentos. Mas alguns deles também foram rituais com medicina. Nádia, essa pergunta eu não sei se você pode responder, mas assim, cada canalização que você traz, cada mensagem que você traz, ela traz consigo uma cura. Essa você já pode revelar qual foi a cura que você recebeu, ou que a egrégora que trabalha com você recebeu? É, é muito impressionante porque eu também sou contadora de histórias, né? Então eu recebo contos da espiritualidade. E todas as vezes que um conto chega, movimenta a minha vida, vira assim, né? Já canalizei mais de 30 contos. E quando começou a vir o Chico Xavier, não eram contos, é um livro de mensagens, é diferente do que eu recebia, né? Ou e recebo aí. Mas movimentou muito a minha vida. No meu olhar para as pessoas, e sempre me emociono de falar isso, porque o espírito ele vai te passando o olhar dele pela vida. Então, foi aumentando e ampliando o meu olhar de compaixão pela vida, pelas pessoas, mas ao mesmo tempo uma força imensa de não ficar mais convivendo com relações abusivas e confusas. Porque a gente começa a querer, então, experimentar a simplicidade, a gente compreende também o que é respeito. E uma das surpresas no contato com Chico Xavier foi a força que foi me trazendo de também com limites. Coisas que, por exemplo, quando eu, menor, amava ver, né, e saber, eu nunca imaginei que ali existia essa sabedoria, né? Então, compreender que você doa, que você ama, mas que você também precisa se amar, que você precisa pôr limites, que precisa estar em equilíbrio, foi a maior surpresa em contato com o espírito dele. De ampliar a compaixão, o amor mesmo, de ver a vulnerabilidade de tudo, mas a potência. E junto com isso, foi a minha descoberta do autismo. Então, nesse primeiro livro, Chico Xavier traz o capítulo Borboletas na Janela, onde ele fala sobre o autismo, né? E foi um momento de compreender mesmo, assim, muito, junto com a medicina, com psicólogos, psiquiatras, né, que cuidam de mim também, com o espírito do Chico, foi esse momento de compreender como é o meu corpo, os meus transes, que eles são mais amplos, né, ostensivos, e de compreender como eu poderia me comunicar com essa fraternidade, falar, olha, tem coisas que daqui não passa, sabe? Então, essa foi a maior cura. Nádia, para deixar um gostinho para a gente, você pode falar o trechinho que você mais gostou desse livro? Que você recebeu e falou, uau, era isso. É,
tem um capítulo que fala sobre a aurora da nova era, o amanhecer da nova era. E num determinado momento, enquanto ele estava passando essa sabedoria, ele pediu para a gente colocar o hino nacional. Então, foi muito forte escutar o hino nacional, compreender o que tá trazendo, mais uma vez, reforçando a reflexão da nova era no Brasil. E transcendendo a religiões, ou a quem fez o hino, ou todas as situações, a arte, a arte nos conecta. E o trecho mais belo para mim sobre tudo isso, eu não vou falar exatamente a frase, mas é a percepção de que quando a gente compreende a pureza das relações humanas, tanto do que nos traz um conflito, quanto uma potência, e que a gente compreende que o amor é o centro que vai curar tudo, e que o amor é a arte. A arte ela não nasceu numa cultura, ela é o amor. O amor é arte, o amor é água doce, é água que movimenta, né? Então, quando a gente compreende esse amor, que ele movimenta a vida, tudo se alinha. Então, o trecho da aurora, de trazer o nascimento na nossa consciência e percepção para a nova era, é compreender a arte desse amor perante as nossas relações também, né? Isso vai fazer com que a gente viva uma vida mais regenerativa. Então, é isso que me chama mais atenção no livro. Nádia, falando de nova era, o que que define as características dessa nova era, para a gente entender um pouquinho mais? Basicamente, é olhar para o amor, é perceber o movimento das águas. O amor, para mim, é a água na natureza. É, e o grande segredo e a ciência é a gente compreender que maior que todo esse movimento da água, desse amor, né, não existe. Então, o que não existe? É o nosso padrão que ainda tenta justificar muitas coisas, o nosso pensamento que ainda tenta separar os nossos pensamentos e ações que ainda buscam reparações perante brigas, discussões, né? O amor, ele é como a água, ela vai lá moldando, moldando, mas ela não se submete. Esse é o poder da água. Uma informação que você dá para a água é quântico, né? Quando a gente fala da medicina quântica, da ciência quântica, é água, é o espelho, né? Então, um grande segredo, eu acho, é a gente começar a compreender como a água quer nos ensinar, como o amor quer nos ensinar. E não tem força maior. Você não vai gerar uma barreira, o seu ego não vai ser barreira. Sabe, a água ela não tem barreira, você coloca, ela vai destruir. O amor ele faz isso. Então, o grande segredo da nova era é a gente olhar para o amor. E qual que é o papel, Nádia, da fraternidade? Por que que essa palavra foi escolhida e onde que ela se encaixa no amor? Óbvio, tem várias vertentes, mas onde que ela se encaixa perfeitamente nessa nova era, no amor? Onde que a fraternidade está? Existe um sentido muito sagrado nas relações humanas. É, e às vezes a gente está vivendo tantos conflitos, né? A gente viveu dores, expectativas nas relações, empresas também vivendo tantos conflitos, né? Nas relações humanas. É, nós. E existe algo muito sagrado que é a gente começar a olhar para o nosso irmão e compreender esse irmão através do amor. Isso também é a natureza. É, a gente começar a compreender a fraternidade como um movimento da natureza. Porque existe uma coisa que nenhuma
terapia vai chegar a te dizer. Só a fraternidade mostra. Muitas vezes a gente sofreu muitas situações, por exemplo, com nossos pais, mãe, pai, e isso acabou nos ligando a muitas experiências ancestrais que a gente precisa reorganizar. E às vezes a gente vai anos numa terapia, a gente passa por processos de expansão para compreender de fato onde mexeu. Mas sabe quem vai mostrar isso? É o teu irmão. Porque ele vai se movimentar no meio de um inconsciente e ele vai espelhar a tua fragilidade, a tua potência. E aí, às vezes, você fica com raiva, porque você gerou uma expectativa. O teu irmão também vai se movimentar com a força de Deus. Então, muitas vezes, Deus vai falar através de uma palavra do teu irmão. E às vezes a gente só busca isso numa religião. A natureza, um animal também, a força de um animal, a força mais instintiva da natureza, às vezes também vai se conectar a um irmão teu e vai expressar ali. E isso de uma forma é uma arte tão profunda, porque isso vai se expressar de diversas formas, porque cada irmão vem com uma ancestralidade, ou é um espírito que caminhou já por diversos países, culturas, traz consigo uma forma moldada única. Então, é a infinitude do amor de Deus, a fraternidade. A gente veio aprender, é uma escola, e a gente olha com tanta limitação, né? A gente olha só, essa pessoa não é boa, essa pessoa é, ou ela tá com mal, ela tá com bem. E é a professora da nossa vida, são as nossas relações. Então, a grande mestra natureza, a grande mãe, ela nos ensina através dos irmãos, né? Somos irmãos, filhos de uma mesma mãe, né? Então, ela vai nos ensinando através dessas relações. E a gente precisa aprender algo muito forte, né? Da água doce, temos também a água e o sal, o amor e o respeito, né? O mar. O mar nos ensina, é a mãe também. A gente precisa respeitar mais as pessoas, né? A gente não olha para o amor e desrespeita muito ainda a si e o outro. Então, a água salgada, né? A água e o sal, o amor e o respeito. A fraternidade vem aprender isso. E a curiosidade da Andréia agora, Nádia. Eu entendo na minha cabecinha, eh, que Chico Xavier veio como um mestre para te ensinar, e todo aprendizado, o aluno, se assim a gente pode dizer, ele concorda ou não. Teve algum momento que te incomodou, que você falou: "Não, mas para mim não é assim", ou "Não, eu não quero", como você falou de limites, né. Eh, às vezes um pai dá uma lição pra gente que pra gente é doloroso ou pra gente é desconfortável. Em algum momento você sentiu isso? O momento mais delicado foi assumir o que estava acontecendo, Uhum. porque ele sempre foi muito a espiritualidade, ela é muito respeitosa, a fraternidade. O momento mais delicado, o primeiro momento mais delicado foi assumir, né, essa missão mesmo. Uhum. Era o mais desconfortável para mim. Mas é isso, não tem como. Aí você tem que assumir porque é o seu coração e você vê então que você ama aquilo, você começa a ver a beleza do que você está possibilitando, né? Do que você está permitindo. Agora, cada tema, ele vai trazer um desconforto para receber, né? Então, no primeiro momento do livro, ele fala da importância da gente sim se autoconhecer, se observar, conhecer nossa natureza. E do quanto a urgência na vida, ela acaba gerando até conflitos, por exemplo. As pessoas chegam, não, você tem que falar, você tem que se posicionar, você tem que agir. E isso gera também uma barreira imensa para a ação do amor. Porque o amor ele vai moldando e você tem que se conhecer. Como eu vou falar se eu ainda não me conheço? Como eu vou trazer uma causa para falar para todas as pessoas se ela não está nas minhas entranhas, se eu não conheço?
E aí, no primeiro momento que ele já trouxe esse tema, eu passei por tudo isso. Como eu vou falar sobre esse livro? Ele precisa estar nas minhas entranhas, eu preciso viver ele, né? E naquele momento estava acontecendo disputas na política e todo mundo querendo que eu falasse alguma coisa, desse uma opinião. Mas eu precisava experimentar tantas coisas e estava vivendo também um momento de canalizar algo que leva à transformação. E eu estava recebendo muitas pressões, então foi um grande desafio para mim realmente interiorizar tudo, porque era pressão que me dispersava, né, de todo lado. E aí, cada capítulo eu vou vivendo as experiências, não só eu, todos os médiums dentro da instituição vivem o movimento que aquele capítulo vai trazer. E você, obviamente, você acredita que existe um coletivo vivendo algo velho, se assim a gente pode dizer. E nós vamos ter uma transformação, vamos passar por uma era nova. Como que vai ser essa transição, Nádia? Nós já estamos passando, né? Num- a transformação ela vai acontecendo cada dia, cada atitude. Então, a natureza ela já está nos trazendo todos os movimentos, né? A natureza das nossas relações também. E o que movimenta mais é a esperança. Eu acredito sim que a gente está vivendo essa transformação e que, mesmo que pareça conflituoso, dolorido, nós estamos no caminho. E isso está acontecendo, ele está se revelando a cada momento. E a gente está lembrando, né? Na verdade, esse novo é lembrar o que sempre foi. E esse sempre foi nem aconteceu aqui na Terra, não foi o início, a Terra. É o que sempre foi, né? A essência, desde que nasceu a molécula de água. O que que é isso, né? Então, tá acontecendo, tá vindo tantas coisas, já tá. E a cada momento com delicadeza, com paixão, a nova era vai se revelar, mas ela já existe, ela já tá aqui. E é positivo, totalmente positivo essa nova Totalmente era. positivo. O que a gente veio aprender é todo esse conflito que hoje nós vivemos. É porque a gente está se distanciando do amor, do que é. Mas ele está aqui, ó. Está aqui entre a gente. É o que nos movimenta, né? E não é invisível. Ele é visível através de como a gente vai olhar para ele. Então, está se movimentando, é positivo, é, e através de todo esse momento, poxa, eu não quero mais ficar sofrendo, eu não quero mais brigar com meu irmão, eu não quero mais brigar com meu amigo, eu não quero mais brigar com a minha família, eu quero viver em paz, eu preciso da união. Esse conflito está acontecendo porque a gente está recebendo um chamado para experimentar a união. E aí tem as questões, as dores, as coisas da criança birrenta, das expectativas, mas isso são coisas da cabeça humana, da nossa mente, dos nossos condicionamentos. Isso vai ser derrubado. A água derruba todas as barreiras. Uma dica pra gente, Nádia, como que a gente se alinha para chegar mais rápido nessa nova era? Como que a gente entra nessa frequência? É o autoconhecimento. É, é a gente compreender. Antes eu fundei uma empresa, né? Sou cofundadora de uma empresa que se chama Plataforma de Desenvolvimento Humano Sofia, e nós mudamos o nome da empresa, agora é Plataforma de Envolvimento Intelectual. Mas estou falando isso que é para além da divulgação da empresa. É para falar um pouco do que eu acredito, o nosso envolvimento intelectual. Conseguir compreender como o universo ele é envolvente. É uma relação, o universo na sua contração e expansão, da Terra, das formas da Terra, as formas das estrelas, tudo está conectado, isso é ciência também. Para que a gente possa viver tudo isso de uma forma regenerativa, né? Alinhada no fluxo do amor, basta a gente descortinar nossas dores,
que ficam alimentando ciclos, ciclos, ciclos de sofrimento o tempo todo. A gente se entregar para o amor, para a integração, e para uma nova percepção de como esse amor movimenta. Então, o autoconhecimento, a vontade real de querer integrar, de querer soltar os condicionamentos, a mente que separa, e de querer, principalmente, olhar para o amor. Aí está a chave. Aliás, o livro é senha, é fraternidade. A chave do amor é a fraternidade. A nova era, ela está aqui, é o amor, já tudo, mas só basta você olhar para o amor. Porque eu vivi uma situação que ela ainda me prende, porque eu preciso olhar para o amor que movimentou aquilo, eu preciso integrar no amor, né? Porque eu ainda estou vivendo isso? Por que essa confusão? Por que esse desastre? Por que essa natureza? É uma coisa que você ainda não olhou para o amor. Aí é a chave. Nádia, você falou que a cada ano você vai escrever um livro novo. Você já tem alguma ideia? Ele faz parte da nova era? Serão outras eras? Como vai ser esses próximos anos? É, a cada momento a gente vai trazer assuntos atuais, né? Então, sempre a gente vai começar no março, em março, né, do ano que segue. Trazendo esses assuntos atuais e olhando para o amor, olhando para a compaixão. Então, isso é uma educação mesmo. Cada livro é uma educação. Nós precisamos nos educar. Ressignificar o que é educação também, né? Porque a gente traz a educação como uma opressão, como uma coisa que não é legal. Não, a gente precisa educar. A nova era ela já está aqui, já está tudo aqui, está tudo o amor, está tudo. A espiritualidade. O que está incoerente é a nossa forma de se alinhar a isso. Então, cada momento, esse livro vai trazer revelações do que está acontecendo junto com essa egrégora, para a gente poder se educar e viver a nova era. Ela está. A gente só precisa viver. Você já tem alguma ideia de quais são os próximos? Já pode Já, explicar para a gente um pouquinho já. das próximas etapas? E já estou passando alguns processos do primeiro capítulo do próximo Ai, meu livro. Deus. Mas eu acho que o mais interessante é a gente ir seguindo, ao invés de revelar tantas coisas. A gente vai, né? Vamos trazer esse livro, entender, compreender o que for, o que tocar o coração das pessoas, né? Mas cada livro vai ter sua surpresa e sua revelação. Entendi. E me fala um pouquinho dos desenhos. Você falou que enquanto você faz a parte auditiva, você fala, os médiuns que estão com você, eles recebem esses desenhos. E como que eles se integram? Você depois sabe encaixar cada um no seu lugar no livro? Como que funciona? Como que você explica depois para eles que desenho que eles fizeram e por quê? Conforme a gente vai falando, né, trazendo uma harmonização, essa harmonização também vai tocando não só as pessoas, como alguns espíritos. Durante todo o processo de canalização do ritual, existem muitos transportes, transformações espirituais. Então, vão espíritos também escutar a história. Porque, às vezes, os espíritos eles estão vivendo uma experiência mais densa, então, um outro espírito que consegue passar uma comunicação mais sutil, esse mais denso não consegue escutar, porque ali está mais contraído a forma dele. Então, nos momentos de canalização, como o nosso corpo físico é denso, começa então a falar e trazer essas sabedorias, outros espíritos também vão se beneficiar, não só nós humanos, né? E aí também então saem as artes desses espíritos, seja de como de repente eles começam a se transformar, então eles têm uma forma, eles mudam de cor. E isso é a arte da natureza, né? A arte da nossa fraternidade mesmo. Então tem desenhos de pessoas,
né, de algumas transformações ou desenhos de alguma situação que estava sendo harmonizada naquele momento, e também tem desenhos de pássaros, de natureza. Esses desenhos eles vão saindo de acordo com o que vai vindo a sabedoria. E também com o que está conectado dentro do que o médium que está recebendo ali, né, consegue trazer. Eh, e todas as vezes que você olha para esse desenho, aquilo que trouxe aquela cor, aquela forma, aquela arte também vai te harmonizar, né? A gente não fala só com palavras, a gente tem a iconografia, a gente tem a forma, né? Os símbolos, e isso também cura. Então, é esse sentido de deixar os desenhos. A gente sabe, qual desenho deve estar em cada mensagem, mas esse em especial nós fizemos diferente. Nós fomos deixando a natureza compor, a natureza do movimento. Então, cada desenho vai estar nesse momento agora, não na sequência das mensagens que foram recebidas, mas a gente vai fazer uma mistura, né, desses desenhos com as mensagens canalizadas. Você falou de símbolo. Existe algum símbolo que você canalizou da nova era? Vários, Vários. vários, né? Porque antes de tudo isso, até mesmo do contato com o Chico, eu sistematizei uma terapia, que é a Elka Terapia, Elka Diamante, e a gente usa símbolos, cálculos, né, para harmonizar cada canal de informação, cada experiência, cada tempo. Então, todos os símbolos eh, que falam, que reorganizam os fluxos para a regeneração, eles são símbolos da nova era. Então, durante a terapia dos símbolos de tratamento que eu canalizei, eu identifico como símbolos da nova era. Entendi. Especificamente, Chico Xavier, Nanã, ele trouxe alguma mensagem, assim, diretamente para alguém ou para para você mesmo? Ele trouxe alguma mensagem, assim, específica? Não, Essa é para tal, essa é para o presidente? não trouxe específico, fala sobre os temas, fala sobre políticas, fala sobre tudo que, né, os temas atuais, mas não específico para alguém. Eu recebi alguns presentes de ter algumas orientações dele, né, para minha vida pessoal, mas não canalizei nenhuma mensagem assim direcionada para uma pessoa. O que que você espera, né, despertar com esse contato? Como que você vê a repercussão desse livro seu? O que você espera com ele? É, é muito acolhedor, compreender as mensagens que Chico traz, mas também compreendo que quanto mais a gente se entrega para escutar as coisas boas, escutar sobre o amor, essa sabedoria que vai, né, fazer com que a gente solte barreiras, isso vai fazer com que a gente viva melhor. Então, o que eu espero é expandir o máximo de pessoas que queiram também escutar, que estejam abertas, que isso possa provocar, impactar a vida dessas pessoas como impactou a minha, e que principalmente isso possa estimular para que a gente olhe com mais compaixão a fraternidade. Eu acredito, experimento, me movo nessa crença de que a gente pode viver em paz, em união. Como autista, meu corpo não tolera a separação. Para mim é um conflito muito grande sentir o que as pessoas ainda separam como a mente, que nem é a pessoa, né? É, é tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente sofreu, tudo que ainda tá e a gente briga, isso gera um conflito muito grande, dói no corpo, dói nas sensações, né? Mas eu acredito muito que a gente pode junto viver um mundo melhor. E é isso que eu espero, trazer revelações com o livro, com o Chico, com todo o meu
trabalho, com todo o meu servir, eh, trazer essas revelações para a gente viver mais a paz, a igualdade e a união. Nana, para finalizar, me fala como que cada um de nós pode ser um canal de fraternidade, de amor e de expansão, para que a gente faça esse exercício também, né? Junto com você, junto com todos. Eu digo que o centro da teosofia, da filosofia é o amor. E eu acredito que é isso. Cada um de nós, quando dá mais valor e se educa mais olhando para o amor, e quando eu digo dar mais valor, é saber que tem coisas que são mentais, que são conflitos, né? Então, quando você está disponível para soltar isso, porque é lógico que há momentos que isso dói, isso você não quer, você está acostumado, aquilo te oferece alguma coisa de poder. Só que o poder não é isso, o poder é o amor. Então, quando a gente compreende que o poder é o amor, aí a gente já começa a direcionar nosso pensamento para ver o amor em tudo, nas nossas relações, na construção de um novo momento. Esse novo momento ele existe, sempre existiu, é a construção dele. Então, a chave é o amor, é você olhar para o amor. Onde eu encontro esse livro? Se eu quiser consumir, se nosso espectador quiser consumir esse livro, onde que eu encontro esse livro? Esse livro vai ser disponibilizado gratuitamente em PDF no meu site. E aí a gente também vai anunciando em outros lugares que a gente vai fazer parceria para expandir mais o livro. Além do seu site, nós temos o Instituto Águia Branca, né? Instituto Onde você Espiritual Águia trabalha, Branca. e na plataforma, que agora estão se modificando, mas aonde é o Instituto, aonde a gente encontra a plataforma. São dois trabalhos diferentes, né? O Instituto Águia Branca é onde a gente traz ali toda a assistência espiritual e atende as pessoas gratuitamente. Nós temos algumas unidades do Instituto em Guarulhos, em Suzano, em Belém e em Soure. Eh, e aí é só procurar lá no site que vai ter o endereço da instituição espiritual Águia Branca. A plataforma de desenvolvimento humano, Sofia, que agora muda o nome, a plataforma de desenvolvimento intelectual Sofia, é um local onde a gente dá cursos, tem terapias, tem também uma sequência ali de produtos só para empresas também, tanto para empresa quanto para pessoa física, né? E a gente trata muito em todos os cursos que nós damos ali na plataforma, é para tratar esse envolvimento intelectual, olhar para o amor, que teu intelecto esteja alinhado com o teu coração. E aí é só procurar lá no site que acha. Falando em empresas, Nanã, agora é bom lembrar que fim de ano está chegando, 2026, a NR1 entra em vigor, então é obrigatório em todas as empresas que a gente cuide do bem-estar dos seus funcionários. Então, você que ainda não cuida do bem-estar dos seus funcionários, vai lá na plataforma e procure os cursos da Nádia, que ela pode dar uma ajuda para vocês. E nós teremos também a Feira Beija-Flor Merak aqui em Guarulhos, onde nós teremos um pouquinho do que é esses tratamentos, essas terapias para bem-estar, né, Nanã? Sim, tudo vai estar no meu site e também todos os links, né? Então, é só a pessoa procurar aí no Instagram e no site que vai estar tudo lá. Falando um pouquinho das terapias, Nanã, a gente aproveitar aqui, falando um pouquinho das terapias, o que que você oferece como terapia? Eu atuo com a terapia Elka Diamante e com o Heart Healing Blessing. E aí esses são os atendimentos que eu faço individual, né? A gente marca a sessão, eu faço todos os atendimentos de reorganização mesmo das áreas do corpo que estão ali, né, com todos os registros, sejam ancestrais, sejam, né, de situações que aconteceram, de como o movimento da vida está
alinhado, né, a essas cicatrizes no corpo, que são as cicatrizes celulares. Então a gente vai estimulando a harmonização. Cada sessão é uma trajetória de autoconhecimento, porque eu vou falando cada área do corpo, o que está ligado no tempo, no movimento, porque tem algo ainda acontecendo. Então, é toda uma trajetória bem bela. E aí eu faço esses atendimentos no individual. E eu vou deixar o link aqui para vocês. Quem quiser acessar os contos da Nádia, ela tem todos os contos no YouTube e também no site dela, as canalizações e mensagens para vocês. Até lá. Muito obrigada. Gratidão.